Fala galera, beleza? Regis falando aqui e olha só, estamos começando mais um Eduscast, o podcast da Eduz, nosso segundo episódio, né? Aliás, eu não sei se a gente já soltou os episódios do Seven a essa altura do campeonato, mas oficialmente nesse estúdio aqui é o nosso segundo episódio do Eduscast. Eu tô novamente aqui com o Dan pra gente falar sobre temas mega relevantes aqui sobre o mercado digital, sobre o ecossistema da Eduz, o ecossistema dos produtores, né? E hoje a gente vai trazer mais um tema mega relevante para vocês sobre a jornada do empreendedor digital, né? A gente sabe aqui que muitas pessoas que nos acompanham provavelmente estão em momentos diferentes do negócio, mas que existem alguns padrões, alguns princípios que a gente tem que seguir se a gente quer dar o próximo passo. E como a gente olha aqui o mercado por cima, né? A gente, como plataforma, tá vendo muita gente performando nesse jogo, a gente descobriu alguns padrões, algumas boas práticas que a gente quer conversar com vocês. Mas antes disso, Dan, seu check-in, como você tá chegando hoje? Salve, salve. Eu tô chegando animadaço. Esse papo acho baita relevante para todos os níveis, né, do empreendedor digital. Então tô muito animado para esse papo e esperando contribuir muito aí. Como é que você chega, Regis? Boa, tô chegando também mega animado. Mais um episódio do Eduscast, né? Esquentando aqui até o nosso jeitão de como a gente vai fazer esse podcast, né? De forma bem transparente e autêntica. Mas muito feliz, muito animado por falar desse tema, que é um tema que eu acho muito relevante, né? Apesar de gostar muito desse tema, na prática, os temas que a gente está trazendo aqui, eles são temas que são relevantes para a nossa audiência, para vocês chegarem em valor, crescerem no negócio de vocês, passarem pelos desafios que vocês estão passando. E a gente enxergou aqui uma boa oportunidade de trazer conhecimento valioso da prática do que a gente está acompanhando no dia a dia. Então, bora, Dan, vamos falar da jornada, né? Bora. Nesse papo, você estava comentando antes aqui, Regis, da gente começar, que existem várias etapas, né, de quem começa a aprender. Exatamente. A gente, inclusive, gravou um podcast específico para quem está começando, né? Então, se você está começando, tem uma jornada já também bem profunda nesse assunto. Mas também já até as pessoas que chegam a Golden, né, Eduz, né, que são vários milhões faturados, com sucesso. Eu queria perguntar para você, esse mapeamento, quais são eles para a gente poder alinhar com a galera? O que a gente vai falar aqui agora? Boa, vamos lá. Galera, quem aqui já é cliente da Eduz sabe que a gente tem um programa, né, de reconhecimento que a gente chama de Programa Elite. Para quem não conhece o Programa Elite, nada mais é do que o programa de reconhecimento deduz pelas faixas de faturamento e conquistas dentro da plataforma, né? Então, quer ver, depois, se a gente estiver cortando aqui, galera, dá um close nessa hora aqui na nossa placa, que tá logo aqui atrás da gente, que é uma das plaquinhas do reconhecimento do Programa Elite. A Shuriken aqui, né? Então, quem faz mais de 1 milhão de faturamento na plataforma, cada milhão faturado recebe um prêmio desse, que é simbólico, né? É um prêmio que tem uma simbologia por trás, a gente brinca com karatê, mas na prática ele manifesta essa jornada do produtor digital, né? Evolução. É a evolução. A gente cria aqui uma brincadeira com karatê, então tem a faixa vermelha, laranja, verde, mas cada uma dessas faixas nada mais são do que esses estágios de evolução que também são características do negócio de qualquer empreendedor digital ao longo dessa jornada, né? Então, indo nessa linha do que você perguntou, Dan, quais são essas fases, né? A gente enxerga que o faixa branca, né, o white belt, que está no início da jornada, ele está no momento de validação. Validação de negócio, validação de oferta, né? Ele está descobrindo. A gente fez como você falou, um podcast só sobre isso, né? O segundo momento é o momento de escala. Validei meu negócio, validei meu produto, validei minha oferta, minha audiência. Agora eu vou escalar, vou começar a crescer, né? Normalmente essa faixa é a faixa red do nosso programa Elite, né? Aí a terceira faixa, que é a de produtividade. O que eu chamo de faixa da produtividade? É aquele momento do negócio que você precisa gerar mais resultado com menos esforço, né? Então, é muito comum que qualquer negócio, quando está em início de tração, a gente invista muito para crescer, para validar, né? Às vezes a gente até faz um 6 em 7, mas gastando... Cara, fez 100 mil, gastando 200 para validar aquilo ali, né? Cara, beleza, vendeu, mas não necessariamente gerou uma lucratividade, né? Sim. Não basta falar de dígito de faturamento, tem que falar de dígito de lucratividade, de valor. Então, nessa faixa de produtividade é quando você automatiza, traz ferramenta, né? Começa a trazer parceiros, ou seja, você tem mais produtividade, lança novos produtos, assim por diante. Aí depois, avançando aqui na jornada, a gente tem a faixa de posicionamento. O que é essa fase do posicionamento, né? É a fase que
o produtor entende que não é somente sobre a performance, né? Somente a estratégia de tráfego, a estratégia de funil que vai fazer esse negócio rampar e continuar crescendo, né? Você tem que ter branding, tem que ter posicionamento, né? Tem que liderar uma comunidade. Então, é a fase do posicionamento. A próxima é a fase da gestão, que é quando você já tem um negócio que fatura seus múltiplos 7 dígitos, né? Você tá aqui nos múltiplos black que a gente mostrou aqui da Shuriken, e você precisa contratar equipe, você precisa gerir equipe, né? E muitas vezes você é bom naquilo que você ensina, ou em estratégias de marketing digital, mas você não é um bom CEO, você não é um bom gestor, né? Então você tem que aprender novas habilidades para conseguir chegar nesse nível e sustentar o seu negócio mais a longo prazo. E aí, finalmente, chega uma fase que a gente associa ao cliente Golden Belt, que tem a ver com 10 milhões de faturamento na plataforma, né? Mas que vai muito além do faturamento, vai de encontro à renovação, à inovação em relação ao modelo de negócios, né? Então, às vezes, a pessoa cresce fazendo lançamentos, cresce fazendo produtos digitais, mas descobre que talvez criar um modelo de representantes comerciais para distribuir o produto dele faz mais sentido, ou um modelo de evento presencial, ou um modelo de tecnologia, né? É uma fase de disrupção do próprio negócio, né? Vai para e-commerce, vai para outras linhas que não são somente aquelas que fez ele chegar até essa fase, né? Então, quando a gente olha todas essas fases, né? A gente tem uma jornada. A gente tem um nível de consciência de quem está iniciando, né? Validando ali o negócio, descobrindo esse mundo novo, até quem já, cara, rodou, mas fala, cara, se eu continuar fazendo a mesma coisa, eu vou virar a tampa do meu próprio negócio, né? E tem muitos empreendedores que viram a tampa do próprio negócio por não entenderem que estão nessa jornada de evolução e aí acaba repetindo sempre as mesmas coisas até que satura o próprio mercado, satura a própria estratégia, o próprio negócio. E aí ele tem que evoluir conforme o negócio amadurece. Então bora falar sobre cada uma dessas faixas, que eu acho que tem muito assunto dentro de cada uma delas, né? Você já passou por várias, inclusive, né? Legal, eu fiquei acompanhando aí você ler cada uma delas e claramente tem uma mudança também de mentalidade, né? Não só de habilidades de ferramenta, de faturamento. Você, quando muda dessas faixas, né, do iniciante, da validação para a escala, tem uma mudança de mentalidade. Acho que é legal a gente explorar isso também. Não tem. Em alguns modelos tem até uma mudança, talvez, de expectativa, né? Porque você começa por um motivo, depois, por um outro passo, você também já cresceu como ser humano, como empresa, como CPF, como CNPJ. Então é bem legal mesmo, porque é uma jornada de evolução e crescimento e ficou coerente essa lista aí. Bora lá. Como diz nosso amigo Marcos Marques, né? Não existe CNPJ forte com CPF fraco. Então, se a mentalidade também não evolui nessa jornada, de novo, o empreendedor vira a tampa do próprio negócio, né? Então, muito bom. Vamos falar de tudo isso. Quando a gente fala de validação, Dan, quando a gente fala de validação, a gente tá literalmente naquele outro episódio que a gente falou, né? Eu tô validando a oferta, tô descobrindo a melhor técnica de vendas, o melhor produto, a melhor entrega, né? O que é importante a gente olhar nessa fase, né? O que é risco, né, na sua visão? Legal. Nessa primeira etapa, né, eu vejo muito assim, eu vou validar, se eu tô começando do absoluto zero, né, a minha jornada empreendedora, nunca criei produto digital, eu preciso primeiro validar que esse é um terreno fértil, eu preciso comprovar para mim mesmo que eu posso investir meu tempo e meu dinheiro nessa direção, do marketing digital, do empreendedorismo digital. Então, é primeiro a validação pessoal. Se você já passou dessa fase, você já experimentou algum tipo de resultado e agora você está lançando um novo produto, a gente diz que você precisa validar a geração de valor para um público específico, né? Talvez um pedaço da oferta. Então, vamos assumir aqui que validação a gente está falando de um novo produto, né? Que você já viu que é verdade, você já viu que dá para gerar dinheiros na internet, gerar valor para as pessoas através dessa ferramenta de escala que é o digital. Então, acho que o primeiro passo, Regis, para a gente validar um produto é ter certeza de que ele gera uma transformação que a gente está prometendo. Porque, assim, tem muita gente, né, que num passado um pouco curto, né, do nosso mercado, que falava assim, cara, você só precisa acertar a oferta. Você não precisa entregar um produto realmente top, que gera transformação. Só faz uma oferta boa, faz as pessoas comprarem e bota o dinheiro no bolso. E isso é até triste falar, mas funcionou durante muito tempo. Né? Exatamente. Se a gente pega ali 2015, 2016, aonde a técnica de marketing era suficiente, né, para provocar uma intenção de compra, um impulso de compra,
muita gente ganhou dinheiro prometendo pastel de vento, vamos dizer assim. Exatamente, boa Então, analogia. hoje já não é mais suficiente isso, né? Ou então, tipo assim, você pode até fazer, mas claramente você não tá aqui para ficar. Você tá aqui para minerar uma oferta e talvez você nem esteja no Aí digital é um daqui jogo de 6 renda meses. extra, né? Não é um jogo de um jogo negócio mesmo, né? instantâneo, você não tem a mentalidade empreendedora suficiente para montar um negócio genuíno. Perfeito. Então, a primeira parte de quem quer montar um negócio genuíno, empreender em médio e longo prazo, não está aqui para capturar uma oportunidade e talvez amanhã vai fazer outra coisa, é validar a geração de valor para o público, né? É o fit da sua vontade de resolver um problema com o fit das pessoas que têm um problema real. Então, a gente fala muito sobre entender o problema e entender a sua solução, né? E se isso está gerando valor, você montar uma oferta atrativa, né? Em cima dessa geração de valor que você validou. Então, como que você valida? É no 1 a 1. Você dá uma solução para alguém e mede o resultado. E aí você vai fazer isso com algumas pessoas, né? Você não vai fazer só com uma pessoa, porque pode ser que aquela pessoa tenha outros problemas que não seja a sua oferta. Por exemplo, ela está mudando, então ela não vai ter tempo de estudar algo agora. Mas se você faz um experimento com 100 pessoas, seja manual, você dá o acesso, você faz elas terem acesso ao seu conteúdo, você vai ter ali 20 pessoas que genuinamente estão interessadas de implementar o seu método, o seu conhecimento, a sua Perfeito. experiência e ver o que sai dali. E essas 20 pessoas são o seu laboratório para refinar objeções, trava, seu método está falhando aqui, as pessoas estão desmotivando, não estão atingindo o resultado. Então, enquanto você está olhando esse laboratório de validação, né, você também vai trazendo mais pessoas para experimentarem. Então, eu acho que isso constrói oferta, constrói argumentos, enquanto as pessoas estão utilizando. Um dos erros que a gente vê muito é a pessoa achar que precisa aprender tudo de copy, tudo de oferta, tudo de página de vendas, para poder ir e validar, sendo que você não precisa nada disso. Mas Você sobre precisa execução, botar né? clientes reais, que são pessoas interessadas com a solução que você está propondo. Seja um e-book, seja um método, né? Faz essas coisas entrarem em contato, observa. Dali vai sair. Perfeito. Tá funcionando, não tá funcionando, complexo, fácil, bom, ruim, caro, barato. Então, você tem que juntar isso o mais rápido possível, porque você está validando. Você não pode se dar o luxo de gastar muito tempo ou dinheiro, que eu acho que o tempo é até pior, criando algo que você não sabe se vai dar certo, se vai ter fit. Então, é botar em contato rápido com pessoas que você quer ajudar a sua solução, a sua proposta de produto. Perfeito. E falando em mentalidade, é nessa fase que provavelmente o produtor, o empreendedor à frente aqui do negócio vai descobrir se é disso que ele quer viver, né? Como a gente falou. Então, tem gente que naturalmente vai pra linha de vou fazer uma graninha extra e tá tudo bem, Tá tudo faz bem? parte do jogo de quem tá nesse momento, buscando esse tipo de coisa. E tem gente que vai falar, opa, dessa renda extra eu posso substituir meu salário, né? Então, qual que era a primeira promessa do Fórmula, né? Fazer o seu 1 ano de salário em 7 dígitos, né? Isso, até hoje isso é uma verdade, né? Então, aqui você começa a setar a direção da sua mentalidade, se é sobre isso que você vai continuar jogando, vai continuar avançando. Ou, às vezes, cara, vendeu, fez algum resultado, parte para um próximo produto, ou desiste disso e vai fazer outra coisa, né? Como uma renda extra mesmo. E tem, acho que um dos principais desafios, né, nessa primeira parte de validação é a pessoa não saber que ela está na parte de Exato. validação e fazer uma aposta muito grande, ou então não querer o trabalho de validar e aí ficar só esperando o momento de copiar algo que ele acha que está funcionando. Então, assim, Perfeito. cara, eu não vou validar porque eu só estou aqui minerando oportunidade. Uhum. Aí fica esperando um anúncio bombar, um cara falar que faturou 100 mil, aí você começa, não, vou criar um desse, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas você não faz o exercício que é onde você vai investir para ficar durante muito tempo. Perfeito. Construindo até dar certo. Não é testando para ver se dá certo. Então, essa mentalidade é importante de quem vai começar a validar algo. Boa, muito bom. Validar o nosso produto, validar a nossa oferta, a nossa transformação, a gente tem a fase da escala, né? E aqui tem muito a ver com tráfego, né? Que é o momento que a pessoa chega e fala, cara, legal, validei, vendi, comecei a rodar o negócio. O que eu faço? Pego agora X mil, coloco em Facebook, Instagram, Google, né? E aí começa. E esse é o momento que, se a pessoa não entender de alguns mecanismos de canais mesmo, né, de tráfego, ela pode também se enrolar, porque não é simplesmente colocar um caminhão de dinheiro
em um único canal, num único público, numa única oferta daquela mesma forma, que necessariamente ela vai escalar vendendo muito, né? Inclusive, abrindo aqui o baú, o Dan, ele era o antigo Doutor Conversão, né, em Nossa, 2000. agora desenterrou. Não sei, 2014. tem o blog ainda aberto ou não? Não Já tem, acabou, né? cara. Não tem, Ó, infelizmente. esse domínio aí é poderoso, hein? Ou seja, cara, vamos entrar num ponto que o Dan domina, que é um ponto mais técnico de conversão, de tráfego, né? De domínio de audiência, né? Porque lá atrás, cara, eu lembro que nessa época você tinha conteúdos justamente sobre esse tipo de assunto, né? Ah, legal. Cara, Regis, depois que passa dessa parte de validação, né, muita coisa eu fiz de escala, mas muita coisa eu observei também outros players, né, dos fazendo, né, eu acho que amadureceu muito como tá hoje esse jogo de escala. Igual a gente sempre fala, hoje já tá muito concorrido e amadurecido o negócio digital, Uhum. então você precisa se observar mais em relação à escala. E eu vejo que quando você valida, geralmente você valida ali com 20 pessoas, vamos supor, né, 30 pessoas, algo que gera valor, você tem um círculo próximo, então você tem tempo, talvez você Boa. validou com amigos, você validou com família, você Uhum. validou com seguidores que você já tinha no Instagram, ou fez uma parceria próxima. Então são pessoas que geralmente já te conheciam de alguma forma, ou você teve a oportunidade de dar contexto para ela, né, fazer manualmente uma oferta olho no olho, alguma coisa assim. E quando a gente fala de escala, a gente tem que assumir que pessoas que nem sabiam que você existe vão ter acesso Muito bom. à sua oferta, ao seu produto, sua mensagem. E aí a gente traz um contexto que a gente chama de níveis de consciência, né? Acho que você também manja muito disso, você pode Perfeito. até falar, mas o nível de consciência que existem, pelo menos três, né? Existem vários, mas os três principais são quem sabe sabe sobre um problema que Uhum. você está falando e quer resolver, acha importante. Então, essa Perfeito. pessoa, talvez você possa escalar direto com uma oferta, né? Não precisa se convencer muito quem é Uhum. por que que isso é importante. Então, um nível de consciência mais quente, mais latente. Tem aquele segundo nível de consciência que sabe que o problema existe, mas não tem urgência em resolver. Então, talvez você precisa fazer um contexto de falar: caramba, existe esse problema que eu sei que Uhum. você sabe, e convencer ele de por que agora, Gerar essa urgência, né? antes de fazer uma oferta, ou Perfeito. durante a oferta. Uhum. E tem o terceiro nível mais distante de consciência, né? Que a pessoa não sabe que tem um problema e muito menos quer resolver. Então você precisa escolher: eu quero impactar essas pessoas, que aí é quase uma educação mesmo, você Perfeito. contar uma storytelling, mostrar case, é um trabalho mais complexo. Então, são esses níveis de escala. No momento que a gente começa a escalar, eu acho que dá para observar assim, esse lugar que eu tô já está saturado no sentido de essa mensagem do, por exemplo, emagreça 30 quilos em 3 semanas, já está batida. Isso é o que essa mensagem? O cara já sabe que tem um problema e quer resolver, então vai direto. Mas você pode também ser um pouco mais autêntico, né? E trabalhar uma mensagem menos eh, agressiva, vamos dizer assim, porque funcionou lá atrás, mas a gente sabe, toda Perfeito. fórmula, seja de cópia ou de método, perde performance à medida que mais Perfeito. pessoas utilizam. Então, primeiro passo, saiba que tem esses três níveis de consciência e crie uma mensagem para cada um deles. E tente começar sempre pela mensagem que pode atingir o público que está mais latente. À medida que você esgota esse público, talvez você tenha que falar para um público que não está tão quente. E aí a gente começa a falar um pouco de funil, de mensagem, né? De criar talvez mais um produto, de segmentar a sua mensagem para que você possa escalar. Quando a gente fala de escala, vai vir de tudo. Inclusive Perfeito. pessoas que não deveriam. Como Uhum. você vai tratar, como isso não vai gerar ruído e como você filtra as pessoas que estão mais quentes. Né? Você começa a ter esse problema e essa oportunidade. Ou seja, não é porque eu validei uma oferta através de uma mensagem, né, um anúncio, uma segmentação de público, alguma coisa assim, pra quem tem consciência e urgência do problema, que se eu escalar e pegar gente que tem consciência, mas não tem urgência, vai dar certo. É aí que o custo do lead começa a subir muito, É. é aí que Não você não funciona a converte, a estratégia. estratégia não funciona, né? Então, tendo consciência dos níveis de consciência,
a tendência é que você consiga segmentar e escalar com mais Ser sucesso. mais relevante né? para aquela Muito audiência. bom, muito bom. Então é isso. Faz o exercício, fala, caramba, qual é a minha promessa, né, de captura de atenção de quem sabe que tem um problema e quer comprar algo. Já tá tentando, já comprou outros produtos e não conseguiu. É algo mais instantâneo. Esse cara já tá convencido que ele quer solucionar. Ele só precisa escolher que é você. Por que você é diferente? Cara, isso é muito poderoso, porque na fase de escala, é um momento que normalmente as pessoas se perdem na ferramenta. Ferramenta que eu digo assim, no gerenciador de anúncios, né? Uhum. E é muito pouco sobre a ferramenta. Pouquíssimo. É sobre isso, né? 90% tá aí, cara. Apertar o botão da ferramenta é um negócio Botar que, mais 100 cara, reais. é um dia a pessoa aprende, né? É mexer como em qualquer ferramenta. Mas a mágica do gestor de tráfego que manja muito daquilo que tá fazendo e tem resultado é entender bem disso, né? Do cliente, do nível de consciência. É assim que você conecta o melhor anúncio, a melhor estratégia, né? A melhor ferramenta, né? Então é muito pouco sobre. Porque normalmente quem tá escalando, né? Ainda tá nesse lugar de início da jornada. Se perde porque acha que tráfego é um bicho de 7 cabeças, né? Fica com medo da ferramenta, né? Às vezes a pessoa até conhece muito bem o cliente, mas fica com medo da ferramenta. Então, assim, fiquem tranquilos, é muito pouco sobre a ferramenta, né? Às vezes você contrata um gestor de tráfego bom em ferramenta e dá ruim, mas por que dá ruim? Porque o cara não entende dessa estratégia que a gente tá falando. Então, se pelo menos você, como empreendedor, como marqueteiro aí, entende, você pode ajudar o seu gestor de tráfego a performar mais operando a ferramenta, com base nisso que o Dan acabou de colocar. Muito bom. Só para fechar esse nível, eu acho que a gente escrever, né, como empreendedor, a mensagem para cada um desses níveis. Qual é a minha mensagem para quem quer isso? Qual é a minha mensagem para quem sabe que tem um problema, mas não sabe que tem uma solução? Qual é a minha mensagem para quem eu sei que tem esse problema, mas nem ele sabe? Será que eu quero gastar dinheiro para convencer esse cara ou eu foco nos outros dois níveis? Então, são tudo decisões que te ajudam a escalar. E geralmente são ações totalmente diferentes, né? Porque são níveis diferentes de consciência e do seu funilzinho. Perfeito. Animal, muito bom. Seguimos então a nossa jornada aqui do produtor, do empreendedor digital, e a gente chega nessa fase que eu chamo de produtividade, que é o momento que você escalou, e aí você fala assim: tô ficando doido. É o momento que você começa a ter que lidar com suporte de aluno, é o momento que você sozinho não consegue programar suas campanhas, você precisa de parceiros, você precisa de automação, né? E aqui vem muita ferramenta, né? Inclusive, quando a gente olha para a Eduz como plataforma, esse é um dos momentos que, se esse produtor usar toda a plataforma da Eduz da forma correta, né? Da forma que a gente entende que é a melhor maneira de usar, a rotina dele fica mais produtiva, né? Porque senão, olhando pra mentalidade, é aqui que esse produtor começa a ter burnout, é aqui que ele começa a falar, cara, será que o resultado que eu já tô começando a sentir, será que valeu a pena ter queimado a ponte do meu emprego? Porque agora eu tô ficando doido, né? O resultado tá me fazendo ficar doido, porque agora eu tô tendo que responder cliente, agora eu tô tendo que programar tudo sozinho, enfim, ele se perde, né? Então vem os lugares de automação. Você tem ideia do que é essencial nesse lugar de automação, né? Nesse lugar de ganho de produtividade, quando você já tá nessa faixa, tipo na faixa green ali, que você já tá tendo resultado, já tá vivendo disso? É legal, boa pergunta. Cara, essa parte de operação, acho que você também tem muito a contribuir nisso, né? Que se você participou da Eduz como esse 100%. crescimento, né? Desde quando a Eduz era green, por exemplo, até onde ela até a gente virou chegar. onde tá, né? Exatamente. Eu acho que são mesmos aprendizados de mentalidade, né? Mas a minha pontuação talvez seja para o que você já disse. A parte de suporte ao sucesso do aluno é uma das primeiras coisas que começa a incomodar. Porque quando a gente começa, né, validação e principalmente na escala, onde que está a nossa cabeça de empreendedor? Mais gente, mais gente. Venda, mensagem, ajuste fino na cópia, ajuste fino no tráfego, ajuste fino na oferta. E de repente entrou ali 1.000, 2.000 pessoas que vão te demandar energia que você estava dedicando para mais vendas, né? E aí é interessante, porque na Eduz a gente fala muito isso. Eu vejo os clientes que não é um funil que acaba fininho, ele é um funil que ele é um funil ampulheta. Exato, ele cresce conforme você traz novos clientes, Exato, na verdade. só que ele não fica... depois que esse cara entra, tem um funil para baixo que ele começa a abrir.
E acho que é essa mentalidade que a gente começa a ver os empreendedores desse nível, porque ele começa a olhar também para dentro do negócio e ver, caramba, tem 300 comentários, tem 20 comentários, tem pedido de reembolso, tem que emitir nota. Qual que é a rotina do pessoal de atendimento? Tem que contratar mais atendimento. Então começa a surgir um problema que ele não tinha antes, né? E aí começa, igual você falou, muitas ferramentas, né, de ticket, ferramentas de ajuste fino de comunicação com o aluno, de área de membros, de ajuste de área de membros, de automação de campanha, automação de gamificação, igual tem na Alpha Class. Então é um jogo que ele começa também a olhar para quem ele já botou para dentro e como que ele ajuda esse cara a ter sucesso e explora também novas vendas para essa base que já existe. Perfeito. Eu lembrei aqui de um caso uma vez de um produtor que chegou até a gente, ele já estava exatamente nessa faixa. E ele falou assim, cara, eu fiz um lançamento, não tinha feito R$1 na vida no digital. Fez um lançamento, conseguiu chegar lá perto dos R$200 mil de faturamento nesse lançamento. Ou seja, foi um sucesso. Já tinha uma audiência reprimida e tudo mais. Só que ele falou assim, cara, eu não tenho nenhum CNPJ, eu vou ficar sacando R$1.900 daqui da Eduz todo mês. Eu falei, meu amigo, sabe? Então, isso tem a ver com aí, olhando pra mentalidade, né? Cara, depois que você tem essa escala de resultado, você precisa olhar, você começa a olhar coisas que tem mais a ver com o negócio mesmo, né? Estruturar. Então, quando a gente fala do suporte, né, ao aluno, do sucesso do aluno, a gente não tá só no lugar de tomba gente nova pra dentro, saco todo esse dinheiro e vou comprar o meu carro, vou fazer o que eu quero fazer, né? Apesar de poder fazer isso, não é isso que vai fazer com que esse produtor avance nessa jornada que a gente tá falando aqui, né? Perfeito. Então, quando ele vai atrás de ferramentas de automação, de equipe, de ganho de produtividade, de eficiência, ele, na prática, tá dando os primeiros passos na mentalidade de empresário dele, né? Ele tá deixando de ser só um vendedor de curso e tá virando um empreendedor, de Tem fato. que tomar uma decisão. É uma decisão. E né? muitos não tomam essa decisão. Não tomam. E aí ele vira a tampa de novo do negócio dele, porque muitos produtores que pós-pandemia eu vi perdendo performance é porque teve o mesmo cenário desse produtor que eu acabei de falar, mas ele decidiu não avançar. E aí o negócio começa a perder performance. Chega uma hora que ele não consegue, ele não consegue dar conta, os comentários negativos são muito ruins, né? As estratégias que ele já validou deixam de dar certo, mas por não conhecer muito bem do cliente, ele não consegue inovar, ele não consegue criar novos produtos, né? A operação dele custa muito tempo para ele, ou seja, aquele desejo de trabalhar da praia que a gente tem lá no início da jornada, aí sim ele se valida que não é bem assim, né? Então, é um ponto na jornada, do ponto de vista de mentalidade, que ele tem que escolher, né? Se ele continua ou se, cara, ele só quer daquilo uma renda extra mesmo e tudo bem começar a cair acho que aí é o diante, limite né? dessa tomada de decisão, né? Perfeito. Para ir pro próximo nível, não tem como ele permanecer no próximo nível. Alguns até vão, né? Igual você falou, num pico de um faturamento, mas assim, o que o que permanece nessa faixa, ele tomou uma decisão de estabelecer o negócio digital dele. Perfeito, muito bom. Então, uma vez que a gente já tem essa máquina um pouco mais produtiva, com alguns processos, algumas automações, parceiros no jogo, né? Tem uma fase aqui que a gente listou como posicionamento, né? Mais ou menos quando o produtor já tá ali no green, ele começa a entender que só as estratégias de performance, elas chegam uma hora que podem parar de dar certo, né? Até porque a camada de posicionamento, de marca, né, da mensagem propriamente dita que vai pro mundo, ela não se sustenta somente com hackzinhos de vendas, né? E inclusive, né, para quem tá aí com muita dificuldade nessa fase de escala e de investimento em tráfego, por exemplo, falando, porra, mas o meu lead é muito caro, o meu cara, do jeito os lançamentos não estão dando certo. Possivelmente, isso tem a ver com o seu posicionamento desalinhado. Porque você cresceu só numa estratégia única de performance, numa única fórmula, esqueceu daquele posicionamento que você tem no mercado e as pessoas não reconhecem você, não tem a sua mensagem clareada, né? E aí, nessa fase, o posicionamento começa a chamar atenção, porque vamos combinar, as maiores empresas que a gente tem no mundo, elas são por causa da marca delas, né? Não simplesmente porque ela tem a melhor estratégia de lançamento do produto delas. Antes disso, ele tem um lugar de marca, de posicionamento, né? E não precisa nem necessariamente ser um posicionamento de uma marca
igual a Eduz, por exemplo, que é uma empresa grande, né? Mas o próprio produtor, qual que é o posicionamento dele, né? Como ele lidera a comunidade dele, né? Quem são os inimigos em comuns que ele combate quando a gente fala de comunidade, né? Como ele lidera mesmo, como ele se torna um líder e deixa a mensagem dele cada vez mais clara. Eu acho que essa fase é uma fase também que muda na mentalidade esse lugar de... Cara, sou só um vendedor de curso repetindo fórmulas, vivendo de renda extra, pra também, cara, legal, agora eu tô me posicionando e tô colocando a minha cara como realmente uma marca no mercado que precisa ser reconhecida por algo que vai muito além do meu produto. Vai pela transformação de longo prazo que eu gero, né? Vai pelo ecossistema que eu gerencio, enfim. Essa fase eu acho que é muito relevante também. E tem um ponto que eu vejo sobre posicionamento nessa etapa, é que quando você já teve ali sei lá, 500 mil de faturamento, você já teve um sucesso. As pessoas já estão te percebendo, né? Perfeito. Mesmo que ninguém saiba quando você faturou, as pessoas veem seu movimento, sua mensagem. Ou seja, já começaram a te copiar. Então você atiçou alguém e também fazer igual, porque isso é o capitalismo, Exato. a concorrência. E aí você pode competir de duas formas. Uma, você vai criar mais anúncios e investir mais dinheiro, mas isso ele também pode fazer. E aí você vai competir com preço no Facebook. Ou você se blinda com o seu posicionamento, né? E aí é uma forma inteligente de você levantar murinhos em volta do seu negócio. E gerar um oceano azul, né? Gerar um oceano azul à sua comunidade. Então acho que é uma estratégia indispensável, né? Muitos falam, não, mas eu só sei fazer escala, então eu vou continuar escalando na marra. Mas eu falei, cara, em algum momento alguém vai escalar mais que você, começando do zero. O que você tem de blindagem? Você tem sua comunidade, seu brand, sua marca, também se importando em transmitir a mensagem, né? E a gente fala de posicionamento, né? É muito sobre o que as pessoas percebem de você. Qual que é quando elas te veem, ela fala assim, beleza, o Regis é um cara que provoca crescimento. Onde ele vai, ele provoca crescimento. Isso é o brand. Se eu não tenho nada disso, se meu produto não gera valor, ou se eu só fico tentando vender, escalar, qual é o meu posicionamento? O cara que só quer me vender. Perfeito. O cara que não gera valor. Pode ser isso. E aí fica frágil, né? Porque você está competindo com os caras que podem começar amanhã e de igual para você. As mesmas ofertas, as mesmas vendas. Então, posicionamento é esse trabalho um pouco mais introspectivo, né? De operação, de você ter certeza de que seus clientes estão progredindo, seus alunos estão atingindo resultado. E menos sobre criar uma logo redesign. Exatamente. Quando a gente fala de brand, fala, vou mudar minha logo então, vou fazer um mega site. É menos sobre isso e mais sobre o quanto você está se importando com o que está acontecendo depois que as pessoas entram e compram de você. É isso, diferenciação, experiência do cliente, Exato. Coisas que de fato te posicionam naquele lugar, né? Ainda mais hoje, quando a gente olha para o viés de retenção de clientes, de recompra, de ecossistema, é através do posicionamento que a gente consegue gerar essa cola, né? Exato. Então, eu sempre trago o case da Harley, porque eu sou apaixonado pela Harley, né? E eu falo, cara, o produto não é um dos melhores. Eu ando lá com uma moto barulhenta, pesada, que difícil fazer curva, enfim. Cara, mas pela comunidade, pelo posicionamento e pela identificação que eu tenho com a marca, eu defendo com unhas e dentes, né? É muito mais sobre esse sentimento de tribo que você gera através do posicionamento, seus diferenciais e que gerar você essa acredita. comunidade, o que você acredita, né? A bandeira que você levanta, do que sobre simplesmente a estratégia de performance. Pode ser que a Harley não faça nenhuma estratégia de performance, e mesmo assim, todos os anos, quando ela lançar uma moto nova, ela esgote o estoque, né? Pelo posicionamento, pela comunidade que ela tem ali atrás. Então, essa fase, eu acho que é como se essa fase do posicionamento ela fosse uma nova fase de escala, né? E isso que exponencializa, de fato, o negócio de qualquer um. É uma nova habilidade. É isso, uma nova habilidade que você desbloqueia e gera uma exponencialização muito maior ali do seu negócio. Inclusive valor, né? Porque melhorando o seu posicionamento, melhorando a sua comunidade, a tendência é que às vezes um produto que você cobrava R$1.000, ele passa a valer 10 mil na mente do seu consumidor, do seu cliente, porque você tem um posicionamento diferente, né? Você se diferencia pelo posicionamento e não simplesmente pelo produto que, como você falou, quando você cresce, muitos copiam, facilmente você vira commodity, né? Então, essa fase eu acho que é essencial. Vamos lá, avançando aqui na nossa jornada, o que a gente tem logo depois que a gente se posiciona? A fase de gestão. Normalmente a gente olha o cliente Black aqui deduz, né, com mais de 1 milhão de faturamento na plataforma. É o momento que a gente conecta esse produtor ao Unity, por exemplo, que é o programa de benefícios para clientes desse tamanho, né?
E todos os benefícios, tudo que a gente enxerga que a gente, como Eduz, gera valor para esse cliente, tem a ver com gestão, né? E esses próprios produtores, esses próprios clientes validam isso pra gente. Quando a gente faz uma pesquisa de NPS, quando a gente faz uma pesquisa um pouco mais qualitativa com esses clientes, eles falam, cara, o que dói pra mim é gestão. Beleza, eu já tô crescendo, eu já tenho receita, eu já tô com o meu negócio validado, mas como que eu contrato? Como que eu melhoro meus processos? Como que, cara, eu sou mais eficiente, né? É gestão, né? Quais são os melhores indicadores que eu tenho que ver? Será que é só sobre venda, mas agora vocês estão me falando que também a experiência do cliente é relevante para crescer, né? Aí ele deixa. Antes ele era vendedor de curso, depois ele virou empreendedor, agora ele é um empresário, Exato. né? É uma outra fase, né? E é legal porque o desafio dele talvez é continuar performando com ele um pouco mais distante da operação. Exatamente. Através de pessoas que ele tem que contratar ou já contratou. Então ele começa a ter problemas de comunicação, de processo, né, de confiança. Ele tem muitos parceiros na operação, né? O gestor de tráfego, a agência, o coprodutor. Alinhamento de expectativa, né? Dar aumento, não dar aumento, distribuir bônus, não distribuir bônus. Então ele começa, igual você falou, ir para uma camada de se incorporar como empresário mesmo e pensar em outras coisas, né? E eu acho que o programa Unity que você falou, ele é focado nisso, né? Então, por exemplo, teve agora aquela imersão do CFO, né? digital, Qual que foi o desafio lá da galera? Cara, o grande objetivo era ajudar os produtores que estavam com essa faixa na gestão financeira. Então, sei lá, como fazer um DRE, quais são os indicadores financeiros que o time de analistas financeiros, administrativos precisam gerenciar, né? Como ele aumenta o valor do negócio dele, ele não ficar focado só em faturamento, esquecer de lucratividade, de geração de valor, né? Alguns produtores em um nível mais alto, até equity, que é um outro bicho que a gente tem que, em algum momento a gente entra aqui no podcast, né? Então tem a ver com isso, como aumenta a eficiência da minha operação, que no final das contas é um papel de um CFO, né? De uma empresa convencional, mas que agora produtores nessa faixa estão descobrindo que precisam ou contratar um profissional que seja responsável por essa camada administrativa financeira, ou eles mesmos precisam entender um pouco dessas habilidades para aplicar melhor no negócio deles, né? O que é lucro, o que é faturamento, o que é despesa, o que é investimento, né? Tem produtores que fazem os famosos 7 em 7 gastando 8 em 7, tipo isso, né? Então... Tem uma frase que você falou outro dia que eu acho que é bem legal nesse momento, que é você falou, cara, eu vejo que quando as pessoas entram aqui nessa faixa, elas descobrem que um negócio digital é um negócio. É isso aí. Né? E tem problemas de um negócio. Porque até aqui parece assim, do dia pra noite, alguns fazem 100 mil, 500 mil, 600 mil, e não tem nada uma estrutura de empresa. Exato. Só que eles ficam por aí. Pra você chegar nesse nível e se manter nesse nível, você tem que aprender a gerir uma empresa. Você tem um negócio. Exatamente. Você tem que começar a se proteger de algumas coisas, né? A terceirizar outras, a focar em assuntos que você nem sabe por onde começar, tipo DRE. RH, DRE, coisas assim que são... Então você incorpora uma empresa que começa a se consolidar. Ao mesmo tempo que você aumenta a complexidade, você começa a gerar mais segurança, mais fluxo de caixa previsível. Previsibilidade, perfeito. Então é um novo nível de maturidade do seu negócio. E essa acho que é a principal mudança de mentalidade de todas as faixas, porque é difícil. É onde tudo que ele aprendeu até ali não serve para levar ele nos próximos 2 estágios que ele precisa surfar, né? Então muita gente fica preso nessa mentalidade e ações do empreendedor lucrativo, e também tá tudo certo, porque muitos aceitam esse jogo versus qualidade, né, de vida. E outros falam, cara, eu vou dedicar 1 ano aprendendo a dar esse próximo salto e vou desbloquear outras áreas também da empresa, outros saltos que eu preciso dar, né? Então é interessante mesmo. Perfeito. E a gente foca muito através dos nossos CS, né? Os key account dos clientes desse perfil, justamente nesse ponto, porque a gente tem muita empatia, porque a gente entende que quem entrou nesse jogo ou trabalhava no mundo corporativo, ou tinha alguma outra empresa que não fazia, ou seja, estava insatisfeito com a carreira de alguma maneira, né? E ele viu uma oferta de alguém que, cara, trouxe o digital como uma solução. Mas o único meio de manifestar e realizar essa solução era através das vendas, das estratégias de marketing digital e tudo mais. Então é natural, né? Se você é um cliente Black Belt da Eduz e você está com dificuldade de gestão, entenda, é natural, é normal isso acontecer. Porque você simplesmente não foi educado até chegar esse momento e é um negócio, né? A partir de agora os desafios são outros, então... E um exemplo que a gente viu, acho que nos últimos 2 anos, é que foi uma novidade
pra galera do marketing digital descobrir que tinha inside sales. Exatamente. Há quantos anos uma equipe de vendas, né? Cara, desde que o mundo é mundo, existe vendedor. E agora o mercado digital tá entendendo que, cara, talvez colocar um vendedor no meio de um processo de lançamento aumenta os resultados, né? Sim. E agora, por quê? Porque até então era fácil você fazer um ticket de 3, 4, 5 mil reais e vender 100% online, né? Agora as pessoas estão com mais dificuldade de fazer isso. Então, colocando alguém que quebra objeção num a um ali, pode ser que aumente o resultado. Esse é o tipo de visão de negócio e não só de marketing digital, que nessa faixa, para dar os próximos pulos, saltos de crescimento, esse empresário, esse produtor precisa ter, né? Sim. Muito bom. Então, assim, cara, fase da gestão, olhar para outros skills, né? Outras competências desse empresário, desse produtor. E aí a gente vem para outra faixa, que é a faixa que eu tô chamando aqui da disrupção, que é... Aí aqui já é um negócio meio transcendental, né? Então, tem muitas empresas do mundo mais corporativo que entraram nesse meio de infoproduto, que eles já vieram nessa mentalidade mais de gestão, né? Mas o que eu tô chamando de disrupção aqui? Que é mais ou menos quando esse infoprodutor, que realmente começou do zero, né? Do absoluto zero, ele cresceu, ele precisa saber que talvez o modelo que levou ele até aquele momento não seja o mesmo que vai fazer ele continuar crescendo. E quando eu falo modelo, tem a ver com o formato do produto, as estratégias de venda, né? O modelo mesmo do negócio ali. E tem muita gente que confunde modelo de negócio com modelo de venda. Tem muita gente que fala, modelo de negócio é lançamento. Uhum. Lançamento é modelo de venda, não é modelo de negócio, né? Talvez aqui, esse produtor tenha que fazer uma disrupção no negócio dele, não só vendendo cursos digitais, mas talvez um aplicativo que sustente o método dele, né? Talvez um evento presencial, uma convenção que talvez ele não fazia até então, ele só vendia no digital, uma franquia, né? Tem muita gente que olha para o mercado de afiliados não acreditando muito mais no modelo, mas se você parar para pensar, franqueados, micro franqueados, todos esses caras nada mais são do que representantes da marca que, cara, aumentam a capilaridade do negócio, né? Quantos produtores, né, de conteúdo que são muito grandes que hoje franquiam o negócio deles, ou agências, né? Então, modelo de negócio, de disrupção é sobre isso, né? Como que, cara, eu continuo escalando, né, sem depender das mesmas estratégias que já pararam de dar certo. Aí eu tenho que mexer no modelo, né? É legal. E para mim é muito valioso fortalecer isso que você falou, Regis, que tem uma diferença de modelagem de negócio e modelo de vendas, né? Perfeito. E essa é uma matéria que até agora, nas outras etapas, talvez não fosse tão relevante para esse negócio que atingiu ali esse nível de disrupção, né? Talvez os Black 5+, 5 Dans, né? Quase Golden. E esse modelo, muita gente eu vejo com a tendência plugando tecnologia mesmo, né? No sentido de ajudar a ter mais resultado, um método produtizado, né? Traz a tecnologia para ajudar os alunos a implementarem algo, né? E também muitos caindo na cilada, né? Da modelagem, talvez a gente vê, muitos falam, mas eu vou construir uma área de membros para mim. Ou seja, saiu do core completamente. Exato. Né? E essa é uma cilada, né? Que a gente vê muitos perdendo o foco do negócio porque eles querem criar algo que é commodity. Exatamente. E eles perdem energia nesse lugar, eles perdem anos descobrindo como fazer e 90% desiste e volta para onde estava. Já mas tem ele gente há perdeu 10 anos na frente nesse ponto, né? Ele perdeu o time de mercado, porque ele mudou o modelo de negócio em volta de algo que não era core do negócio dele. Ele está tentando, talvez, diminuir 1%, 2% de custo, ele está perdendo uma oportunidade de time to market gigante que ele não precifica. Exatamente. Então, esse é a oportunidade e também é uma armadilha que a gente vê alguns caindo, né? Então, acho que o ponto de atenção é mudar o modelo de negócio para fortalecer o seu core. Exato. E, né, permanecer com estruturas que te levaram até ali também, que são algo que são plataformas, né, de vendas. A de membros é um bom exemplo, porque a gente vê muita gente tentando criar. Só que é um produto que, por exemplo, na Eduz tem 100 pessoas cuidando de uma área de membros. E é o core da Eduz, né? É um dos cores da Eduz. Então, esses trade-offs que tem que estar muito claro nesse nível de jogo, né? Para você não perder o seu foco e direcionar a sua ambição para um lugar que você consiga gerar mais valor. Ou seja, se eu sou um produtor digital do nicho de emagrecimento, por exemplo,
e eu preciso otimizar ou criar um novo modelo de negócio. O que faz sentido, até pela autoridade, pelo branding, pelo posicionamento que eu já tenho, seja criar qual seja o modelo de negócio, seja através de um novo curso, ou um evento, ou uma rede de franquia, afiliados, ou um aplicativo, por exemplo, mas que atenda a esse meu posicionamento, Exato. né? Ou seja, ecossistema, É o né? seu core. É o meu core, né? Assim como a Eduz tem o core de aumento de vendas, né, de entrega do produto, e tudo que a gente cria como ferramentas é em torno desse core de ajudar os produtores a venderem mais independente da faixa. Esse é o mesmo foco que esse produtor tem que ter em relação ao negócio dele, Exato. né? Isso eu acho que é um risco que a gente vê muita gente cometendo e que realmente perde o tal do time to market que você falou aí. É um canto de sereia que a gente vê como. Não porque é Eduz, mas a gente vê por estatística que as pessoas se frustram e voltam, só E que quando ela literalmente volta, ela voltam. perdeu 1, 2, 3, 5 anos. Exatamente, E é muito ruim. exatamente. Até porque é um aprendizado de um tipo de operação que a pessoa não tem nem ideia de Exato. como fazer, e aí sai completamente daquilo que é foco, né? Muito bom. E Dan, pra gente se encaminhar pro fechamento aqui, a gente passou por todas as faixas, né? Repetindo aqui, validação, escala, produtividade, posicionamento, gestão e a disrupção do próprio negócio. Mas existe, na minha visão, vê se você concorda, alguns princípios que a gente pode listar aqui que são, cara, independente de faixa. Então, vamos pegar um princípio. A gente vem falando muito ao longo desses episódios, né? Cara, criar valor, trocar valor e não preço com o cliente. Isso é um princípio. Você fez R$1, ou você fez 100 milhões de reais, é sobre criação de valor, né? Outro princípio, cuidar do cliente, né? Como que eu faço o preço do meu lead baixar? Cara, vende mais mesmo cliente, né? É muito pouco sobre o resultado de um lançamento específico, mas o quanto aquele lançamento contribui pro meu resultado geral como negócio. Às vezes você tem um lançamento que não deu muito certo, mas aqueles clientes, eles já fazem um upsell, um cross-sell para um outro produto de maior valor que, cara, paga toda a operação e gera muito lucro, né? Isso é um princípio, né? Outro princípio, cara, dígitos de lucro e não de faturamento. Né? Todo mundo só fala de faturamento, mas não olha quanto sobra no bolso de fato, né? Às vezes, né, Edu, a gente fica olhando. Cara, putz, eu vi um lançamento ali de X milhões. Quantos que sobrou no bolso, será? Aí a gente fica chutando, né? 10%, 20%. Por quê? Porque a gente sabe que tem uma operação por trás. Então, buscar lucratividade é importante. Você tem algum outro princípio que você fale assim, cara, eu já passei por isso, eu já vi muita gente passando por isso e fez R$1 ou 10 milhões de reais, cara, serve a todo mundo. Interessante, hein? Agora que você já falou todos aí que eu iria falar. Cara, eu acho que tem uma. Não chega. Talvez seja um princípio barra mentalidade, mas é saber que você tá num jogo não pra vencer esse jogo, mas você tá aprendendo a jogar as regras pra permanecer jogando. Evolução, né? É uma evolução. Melhoria contínua. Então não tem essa coisa, em todos esses níveis, eu acho que assim, cara, tem pequenas milestones, né, pequenos marcos, mas eu tô aqui pra aprender a jogar e permanecer jogando pra sempre. Não tem um fim. Não é que depois que eu bater 1 milhão, eu vou aposentar, entendeu? É mais sobre você assumir que tem skills, que tem processos, que tem momentos que você precisa fazer coisas e que aquilo vai te levar as suas habilidades de continuar fazendo mais daquilo. Talvez não uma vez, mas 5 vezes, 10 vezes, não só com um produto, mas com 10 produtos, com 5 produtos, não só com um produtor, mas com uma agência, 3 agências. Então, é entender que você precisa aprender a jogar o jogo e continuar jogando. Isso traz menos ansiedade no dia a dia, que igual você falou, não é sobre um lançamento. Perfeito. É sobre você aprender a skill de fazer um lançamento e aprender que alguns dão errado e continuar aprendendo. Então, acho que eu olho muito assim, eu preciso gostar de jogar o jogo. Não é sobre tá dando certo ou tá dando errado. Então, em todos esses níveis, eu acho que eu consegui, nos meus infoprodutos ali, nos meus negócios, continuar até desbloquear o próximo nível, porque eu gostava do jogo. Eu gostava de aprender. E não tinha essa coisa de deu certo ou não deu, porque eu olhei só para uma meta, só por ganhar um jogo. Mas por gostar do jogo e entender que o princípio é continuar jogando para sempre. Perfeito, perfeito. Muito bom, cara. Animal. Eu acho que eu tenho mais um princípio só pra colocar aqui, fechando, que tem a ver com parcerias, né? Cara, é muito difícil nesse nosso mercado, na verdade em todos os mercados, né? Mas nesse nosso mercado especificamente, você querer vencer sozinho. Ou seja,
se você não tiver uma boa reputação no mercado, um relacionamento profundo, né? Isso é importante. Cara, isso é um princípio muito forte do nosso mercado. Porque esse lugar de parceria, de estar o tempo inteiro, cara, se conectando, né? No final das contas, a vida do infoprodutor é muito solitária se ele for o cara que foi criando funil na frente do computador o dia inteiro sozinho. Sim. Mas se ele é um cara que convive em rede, em comunidade, né? Se ele tem relacionamentos profundos, de confiança com parceiros, seja com um coprodutor, com o seu gestor de tráfego, com a Eduz, né? Ou seja, cara, com a Eduz a gente tenta chegar nesse nível de profundidade o tempo inteiro com os nossos clientes, né? A gente não quer simplesmente atender de forma transacional o cliente. Pô, a gente quer fazer parte da vida do cara. A gente quer ir até ele, a gente quer participar das conquistas com ele, reconhecer as conquistas deles. Então, eu acho que esse lugar de parceria e relacionamento é um princípio do nosso mercado. Sim. É muito difícil você crescer sozinho, só inventando hack de estratégia, né? Você tem que ter essa rede de apoio, que eu acho que assim a gente prospera, apesar de ser um negócio digital, né? Exato. A comunidade tem muito impacto. Perfeito. Boa! Checkout? O que você achou aqui do nosso episódio? Cara, o meu checkout, eu saio bastante satisfeito, né, com essa jornada que a gente fez aqui em 50 minutos, porque tem muita história que me veio à cabeça daqui, mas acho que a gente conseguiu traduzir um pouco dos desafios de cada nível, das oportunidades, da mudança de mentalidade de um para o outro, né? E quais são as tampas, né? Às vezes a gente, como empreendedor, é a tampa do próximo nível, e acho que você fechou aí com chave de ouro que o Eugênio, o CEO da Eduz, ele fala algo que a gente aprende muito por repetição, né? Não no nosso mercado, mas o ser humano. Uhum. Às vezes você não lê um livro, mas você viu o Regis fazendo, você aprendeu porque o Regis está fazendo do seu lado. E eu acho que quando você está em comunidade, você consegue ver mais pessoas desbloqueando níveis, se inspirar, né? E também ser ajudado, seja no Mastermind, seja na comunidade da Edu, seja no CS, né, que está te acompanhando. Então, acho que é um voo e realmente em conjunto, porque a gente aprende com quem está fazendo. E eu tenho uma frase que eu aprendi também, que se eu puder aprender com quem tá fazendo tanto e tão rápido, que não tem tempo de me ensinar, é o aprendizado mais valioso que eu posso ter. E eu não consigo nisso aprender com essas pessoas se eu não estiver junto, do lado, ou pelo menos próximo nessa comunidade que está caminhando em direção a algo, né? Então eu saio satisfeito com o papo. Boa. Eu saio muito feliz também. Falar desse tema de jornada tem tudo a ver com o que eu acredito, né? Esse lugar de evolução, de melhoria contínua, da experiência que cada um tem, né? Eu sempre digo que é muito pouco sobre o destino, né? Mais sobre a jornada. Exato. É literalmente isso. Cara, a meta não é o destino, a meta é a jornada mesmo, né? Esse é o lugar de presença. E a gente vive essa jornada com algumas centenas de milhares de produtores todos os dias, né? O que me faz me sentir muito privilegiado de participar da vida de toda essa galera. Então, compartilhar isso aqui com todo mundo faz parte da nossa obrigação e a gente fica muito feliz com isso também. Então, pessoal, chegando aqui mais a um final de um EduzCast, é o nosso segundo episódio aqui nesse estúdio. Tem muita coisa boa vindo por aí, muitos convidados que vão vir em seguida e a gente se vê no próximo episódio. Segue a gente lá no Instagram, se inscreve aqui no nosso canal do YouTube se você não tá inscrito, que vocês vão saber dos próximos episódios já, tá bom? Valeu!